A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos amados, louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso pelo dia abençoado, o qual Ele nos presenteia para estarmos vivendo de acordo com a santíssima graça dEle. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, assim como os pássaros louvam o nome santíssimo do Senhor nosso Deus, que nós também venhamos a louvar com o coração verdadeiro, o grandioso Deus, o grande eu sou, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Pois tudo que tem fôlego de vida louva o nome santíssimo do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde neste dia e eternamente em nossas vidas. Grande é o poder do Senhor. Por aqui foi muita chuva durante a noite, louvado seja Deus, né? E vamos orar para estarmos meditando na palavra do Senhor, que hoje se encontra em Êxodo, capítulo de número 5. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor. Obrigada, Pai, pelo privilégio de estar aqui e meditar na vossa santíssima palavra. Espírito Santo de Deus, nos conceda entendimento, segundo a santíssima palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Grande é o poder do nosso Deus. Meus irmãos amados, na minha vida, na sua vida. O título de hoje diz: Moisés e Arão falam a Faraó. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito, Moisés e Arão: Por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide a vossas cargas. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Faraó aflige os israelitas. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si, e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele, e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó: Eu não vos darei palha, ide vós mesmos e tomai vós palha de onde a achardes, porque nada se diminuirá do vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher rastolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: Por que não acabastes vossa tarefa ontem e hoje, fazendo tijolos como antes? Pelo que foram-se os oficiais dos povos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: Por que fazes assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: Fazei tijolos. E eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Mas ele disse: Vós sois ociosos,
vós sois ociosos, por isso dizeis, vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora trabalhai, palha, porém, não se vos dará, contudo dareis a conta dos tijolos. Louvado seja Deus, meus irmãos amados. Contudo, dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: nada diminuirei de vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. Os israelitas queixam-se de Moisés e Arão e encontraram a Moisés e a Arão que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó, e disseram-lhes: o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizestes o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizestes mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso, meus irmãos amados. Grande é o poder do Senhor. Podemos ver aqui, né, que quando foi falado a Faraó, né, sobre ele deixar o povo do Senhor, né, do nosso Deus Todo-Poderoso ir e sacrificar, né, sacrifícios ali ao Deus, né, de Israel, ele endureceu ainda mais o seu coração. O nosso Deus já tinha falado para Moisés que ele endureceria, né, o seu coração, e ele colocou cargas ainda mais pesadas para que os filhos de Israel as cumprissem. Meus irmãos amados, louvado seja o nosso Deus, né? A vida dos filhos de Deus não era fácil naquela época, era bem, eu acredito, meus irmãos, que hoje é difícil, mas naquela época era bem mais difícil, né? Hoje nós temos o privilégio de viver no tempo da graça, né? Que Jesus Cristo veio a este mundo para nos dar a graça, né? De estarmos hoje, né? Contemplando, né, as maravilhas, crendo no que o nosso Jesus fez pela nossa vida, né? Que sejamos mais gratos, porque naquela época, meus irmãos amados, era muito pior, era muito mais difícil, né? E eles acusaram ali Moisés e Arão, né, de estar mentindo, culparam eles pelas cargas pesadas, né? Ao ponto de Moisés questionar a Deus por que ele enviou ele, né? E sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e tudo isso já era um plano do nosso Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos amados, que o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações. E vamos orar em nome do Senhor Jesus para estarmos encerrando o devocional de hoje. Meus irmãos, quando chove, os mosquitos ficam perturbando, né? Mas louvado seja Deus pela chuva, por tudo que o Senhor nos proporciona. Grande é o poder do Senhor nosso Deus na nossa vida. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar, nos dar a graça santíssima da vossa santíssima presença, hoje e eternamente em nossas vidas, porque o Senhor é bom a todo tempo. Que o Senhor nos batize com o Espírito Santo e com fogo, que o Senhor nos revista com o poder dos altos céus, que o Senhor nos desperte em nós os dons do Espírito Santo para que possamos usar na vossa santíssima obra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Amém. Louvado seja Deus, louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nosso Jesus Cristo de Nazaré, nosso irmão amado Todo-Poderoso. Louvado seja o nosso Espírito Santo de Deus, Consolador amado e fiel, Todo-Poderoso. Louvado seja o Deus Trino, aquele que tudo pode, que possamos estar revestidos com o poder do nosso Deus Trino, nosso Deus Santo, que todos fiquemos na paz de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.